Meus irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no texto de Atos, no capítulo de número 7. Atos, capítulo 7. O nosso texto dessa noite, meus irmãos, ele é um texto longo, mas nós não vamos fazer a leitura de todo o texto. Na medida em que nós formos fazendo a exposição da passagem, vamos fazendo menção aqui às perícopes mencionadas no texto, para que os irmãos possam ir acompanhando. O texto como um todo é capítulo 7 de Atos, verso 1 até o verso 53, mas eu quero ler com os irmãos a partir do versículo de número 51. Nós vamos ler do verso 51 até o verso 53, e na medida em que nós formos caminhando aqui na exposição, os irmãos, nós vamos fazendo referência aqui às porções do texto, né? Normalmente nós dividimos os textos em três partes, mas esse é um sermão que nós vamos dividir em 5 partes ou em 5 pontos. Então, obviamente, por ser um texto extenso, nós vamos ler então versos 51 a 53, e durante a exposição os irmãos poderão acompanhar aqui as sessões da passagem. Diz assim então o texto, Atos capítulo 7, verso 51 até o versículo de número 53. Diz assim o texto: homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram os vossos pais, também vós o fazeis. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vós agora vos tornastes traidores e assassinos, vós que recebestes a lei por ministério de anjos e não aguardastes. Vamos orar, feche os seus olhos, oremos ao Senhor nesse momento. Ó Pai bendito, Deus amado, nós te louvamos, ó Deus, e rendemos graças ao Senhor pelo privilégio que o Senhor nos dá nesta noite de estarmos reunidos com os nossos irmãos para cultuar ao Senhor. E neste momento, ó Deus, para ouvirmos a exposição da sua palavra, nós suplicamos, ó Deus, a iluminação do teu Espírito. Suplicamos, ó Deus, a aplicação da palavra do Senhor em nosso coração, de tal forma que nós sejamos edificados, ó Deus, pela palavra do Senhor. Abençoe cada irmão presente aqui, que nesta noite, ó Deus, ao ouvirmos a sua palavra, o teu Espírito Santo possa falar a cada um de nós, aplicando a palavra de forma salvadora e santificadora em nossos corações. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Meus irmãos, especialmente para as crianças que vão fazer a anotação do sermão, eu quero compartilhar aqui o tema do sermão de hoje, e o tema é uma lição através da história. Esse é o tema, principalmente aí para as crianças que vão fazer as suas anotações. Uma lição através da história. E eu quero fazer um desafio para as crianças aqui. Uma boa parte do sermão de hoje vai falar sobre um desenvolvimento da história através da Bíblia. Eu queria desafiar vocês. As crianças vão fazer um desenho, as que já sabem escrever vão anotar o sermão, mas as que ainda não sabem vão tentar fazer um desenho para cada período da história mencionado por Estevão aqui no texto. É desafiador. Então, você vai ter que prestar atenção no sermão, viu? E vai prestar atenção nos tópicos aqui que o pastor vai mencionar. Depois, o Rodrigo vai tirar suas dúvidas, tá bom? Não o pastor, mas o Rodrigo vai tirar suas dúvidas aqui, tá bom? Então, meus irmãos, esse é o tema, eu vou repetir aqui, o tema é uma lição através da história. Ao longo de todo aqui o capítulo de número 7, nós podemos ver isso.
Eu lembro que estudando aqui o texto, irmãos, algo que me veio à mente foi o meu tempo de preparo e estudo no seminário. Né? Foi um tempo muito proveitoso, né? Costumo dizer, compartilho com minha esposa e com os irmãos e amigos, que meu tempo no seminário foi um tempo muito rico, um tempo de muito aprendizado, um tempo que eu guardo no coração com muita alegria. O seminário foi um instrumento de Deus, né? Para o meu amadurecimento, para o meu crescimento. E de tudo que eu aprendi no seminário, algo que trago comigo para a minha vida até hoje foi o impacto que a pregação expositiva causou na minha vida como um crente, e especialmente no meu ministério. Eu posso dizer, ainda que em tom de brincadeira, mas eu acredito que isso é uma verdade, que existe uma parte da minha vida antes de conhecer a pregação expositiva e uma parte e um divisor de águas, né? Antes da pregação expositiva e depois da pregação expositiva. E eu tive a oportunidade de conhecer irmãos que tinham a prática da pregação expositiva como algo que definia o seu ministério. Tive a oportunidade de estudar com pastores de outros países que vieram para cá para nos ensinar a respeito da pregação expositiva, e realmente isso foi algo que me impactou muito. E dentro de tudo isso, né, algumas lições importantes que aprendi sobre interpretação do texto, sobre hermenêutica. Algo que aprendi foi que em toda a Bíblia nós encontramos uma espécie de fio dourado que liga desde o texto de Gênesis até o livro de Apocalipse, ou como alguns outros chamam de uma espécie de linha melódica que nós podemos perceber ao longo de toda a Escritura. Essa linha melódica, ela culmina na pessoa de Cristo, assim como esse fio dourado que nós encontramos em toda a Escritura vai culminar na pessoa e na obra do Senhor Jesus. Esse conceito de linha melódica ou fio de ouro chama a nossa atenção para o fato de que nas Escrituras nós não temos, irmãos, livros desconexos, isolados, que tratam sobre coisas diferentes, sem qualquer relação entre si. Mas nós temos um livro, a Bíblia é um livro, que conta uma história, e essa história é sobre uma pessoa, é sobre um homem, Deus, que é o Senhor Jesus. E nós podemos dizer que aqui no texto de Atos que nós vamos estudar nessa noite, veremos uma exposição dessa história que a Escritura conta. História essa que teologicamente nós chamamos de história da redenção, que tem o seu começo na criação, que tem o seu começo nos primeiros livros das Escrituras e que alcança o seu clímax na pessoa e na obra do nosso Senhor Jesus. Estevão, fazendo aqui uma exposição dessa história, vai nos mostrar isso, como que a Escritura, ela conta uma única história a respeito de uma única pessoa, que é o Senhor Jesus. E, obviamente, Estevão, ele não aprendeu isso daqui, ele não, do nada, ou Estevão não está inovando aqui, mas nós podemos ver que Estevão, ele reproduz nessa sua defesa diante do Sinédrio aquilo que ele aprendeu por meio dos apóstolos e aquilo que os apóstolos aprenderam por parte do próprio Senhor Jesus. Nós vemos isso, por exemplo, meus irmãos, no texto de Lucas, Lucas capítulo de número 24, do versículo 25 ao versículo de número 57, onde o Senhor Jesus, no encontro que ele tem com discípulos no caminho de Emaús, os confronta por causa da sua incredulidade, e ele faz ali, aqueles homens, uma exposição da história da redenção. E olha como diz o texto de Lucas, né? O texto diz assim: então lhes disse Jesus, honestos e tardos de coração para crer
tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Lucas mostra que Estevão vai fazer aqui tal como o seu mestre, começando por Moisés, expondo aos membros do Sinédrio tudo o que constava acerca de Cristo nas Escrituras. Lucas então vai fazer uma narrativa aqui da história da redenção, chamando a atenção para aquele que está no controle dessa história, que é o próprio Deus. E nos primeiros 8 versículos aqui desse capítulo, meus irmãos, Lucas vai chamar a atenção para o Deus da aliança, o Deus que se relaciona com o seu povo através de alianças. E aqui, meus irmãos, essa passagem começa, então, com o questionamento que os sacerdotes fazem a Estevão acerca das acusações que foram feitas a respeito da sua pessoa. A pergunta que eles fazem é se essas acusações são corretas. E se você se lembra do sermão da última semana, do último domingo, aqueles homens que não puderam resistir à argumentação de Estevão passaram a fazer afirmações mentirosas contra ele, afirmando que Estevão falava contra a lei, contra Moisés e contra o templo, dizendo que ele estava blasfemando contra Deus. Então agora esses homens questionam Estevão: olha, essas acusações, elas são corretas? Você está blasfemando contra Deus? Você está blasfemando contra a lei? Você é culpado ou você é inocente, Estevão? E aí é interessante, meus irmãos, porque nós vemos aqui, Estevão passa a responder aos seus acusadores de maneira extremamente respeitosa. Já falamos sobre isso na semana passada, pensando como que nós reagiríamos numa situação como essa. O texto termina, na semana passada, nós vimos o capítulo número 6, termina com o texto dizendo que o rosto de Estevão parecia rosto de anjo. E Estevão então se dirige àqueles homens e ele usa aqui expressões bem respeitosas para se referir aos membros do Sinédrio. Ele os chama de irmãos e ele os chama de pais. Estevão, ele quer garantir que aqueles homens vão dar ouvidos à sua argumentação e à exposição que ele vai fazer aqui da história da redenção. E ele então começa a apresentar uma história resumida de Israel, começando por Abraão, o grande patriarca dos judeus e conhecido como o pai da fé. E Estevão então fala sobre o chamado de Abraão, ele fala sobre a promessa que Deus faz a Abraão de uma terra, e ele fala sobre a aliança que o Senhor havia firmado com Abraão e que era representada ou simbolizada na circuncisão. Estevão aqui, se referindo ao Senhor, ele vai chamar o Deus criador de todas as coisas como o Deus da glória. E essa é uma expressão, meus irmãos, que Estevão vai extrair lá do texto do Salmo de número 29, no versículo de número 3, e que aponta para o fato de que Deus é aquele que se auto-manifesta, Deus é aquele que se auto-revela. E aqui Estevão vai nos mostrar, meus irmãos, que essa revelação de Deus, principalmente quando nós consideramos a revelação natural ou a revelação geral, ela não está restrita a um local, ela não está restrita a um templo, mas Deus se revela onde Ele quer, mesmo em terra de gentios, mesmo em terra pagã. E a passagem vai nos mostrar então que Abraão teve o conhecimento do Senhor e Deus se revela a Abraão em Ur dos Caldeus, posteriormente em Harã,
de onde ele traria Abraão para Canaã. E em Canaã, então, Deus lhe deu imediatamente uma terra. Ele não lhe deu imediatamente uma terra, mas ele deu uma promessa de que a concederia por herança e a sua descendência após a sua peregrinação. No versículo de número 8 desse texto, Estevão menciona a aliança de Deus com Abraão, simbolizada e selada então no sacramento da circuncisão, e ele então faz menção aqui, ainda que breve, mas ele vai fazer menção a Isaac, a Jacó e aos patriarcas, até chegar então em José, o próximo personagem de destaque aqui em sua narrativa da história da redenção. Qual é a ênfase que Estevão dá nesses 8 primeiros versículos que nós encontramos aqui, meus irmãos? Pastor Paulo Anglada, comentando esse texto, ele vai dizer que a ênfase de Estevão aqui foi mostrar que Deus se manifestou a Abraão em terra estrangeira, e que muito antes de existir um lugar santo, muito antes de haver o tabernáculo ou o templo, muito antes de tudo isso, existia um povo santo. Um povo santo, um povo da aliança, com quem o Senhor estava se relacionando e com o qual Deus havia se comprometido por meio de uma aliança eterna selada no rito da circuncisão. O pastor Paulo Anglada, ele cita aqui um pastor presbiteriano chamado Derek Thomas, que tratando a respeito dessa passagem, ele diz assim: o ponto de Estevão aqui foi provar que a presença de Deus nunca esteve confinada a um CEP geográfico. E essa é uma questão importante aqui para a argumentação de Estevão, principalmente porque uma das acusações que o Sinédrio estava fazendo a ele é de que ele estava blasfemando contra o templo. E aí, se você se lembra, nós afirmamos aqui que o que essas pessoas estavam fazendo era, na verdade, distorcer aquilo que Estevão estivesse falando e aquilo que o próprio Senhor Jesus estivesse falando, uma vez que Cristo havia afirmado e tratado a respeito da destruição do templo, primeiro fazendo referência à sua morte e à sua ressurreição, e depois fazendo referência à destruição do templo no ano 70, mas em momento nenhum incitando qualquer tipo de motim ou revolução contra Roma ou mesmo contra a lei, cuja qual ele mesmo havia dito que não veio para anular ou cancelar, mas ele veio para cumprir. Mas o texto continua, e aqui do versículo 9 até o versículo de número 19, o texto fala agora do Deus da providência. Ele fala do Deus da providência. Lembre-se, ele começa lá com Abraão. Ele começa lá com Abraão. E o próximo personagem sobre o qual a argumentação de Estevão vai se fundamentar é José. Então, principalmente para as crianças, preste atenção. Começa com Abraão, com quem ele faz uma aliança. Depois ele menciona brevemente outros personagens e ele chega então em José para falar a respeito da providência de Deus. Ele é o Deus da providência. E aí então ele vai chamar a nossa atenção aqui para a história de José. E ele começa mencionando aqui, meus irmãos, algo que, se você, obviamente, acredito que a maioria dos irmãos aqui já leram, a história de José, ela é uma história que começa de uma forma um tanto quanto trágica e triste. Afinal de contas, José havia sido rejeitado pelos seus irmãos e vendido como escravo. E Estevão vai chamar a atenção para isso, para o fato de que esse homem havia sido vendido como escravo aos egípcios por seus irmãos. Mas o que o texto nos mostra, e Estevão vai fazer referência a isso, é o fato de que, independente dessas circunstâncias adversas que haviam acometido a vida de José, Deus estava com ele. E, meus irmãos, como é maravilhoso nós considerarmos isso. Cada personagem, cada história narrada aqui por Estevão, que vai chegar lá no clímax, na pessoa do Senhor Jesus,
traz para nós exemplos de fé, de como o Senhor esteve presente com o seu povo ao longo de toda a história da redenção. Esses homens, inclusive, mais tarde, eles vão ser mencionados pelo autor aos Hebreus, no capítulo 11, naquela chamada Galeria da Fé. Abraão, pai da fé, o homem que creu na promessa do Senhor, creu contra a esperança, um homem que creu contra a natureza, creu nas promessas do Senhor. Depois aqui o exemplo de José, um homem com quem Deus estava a despeito das adversidades e das circunstâncias. A despeito de tudo aquilo que José havia enfrentado, a passagem nos mostra de que o Senhor o havia livrado de suas aflições, concedendo a ele sabedoria e graça para ser posteriormente, inclusive, exaltado à posição de primeiro-ministro do Egito. Nós vemos isso no verso 9 ao 10. Embora tenha sido vendido por seus próprios irmãos como escravo, José foi um instrumento nas mãos de Deus para a preservação de sua família e para o cumprimento da promessa de Deus a Abraão, que dele faria uma grande nação, bem como abençoaria todas as nações da terra. O relato da história de José termina com uma referência à multiplicação do povo de Israel no Egito, apesar da opressão por parte de um faraó que não conhecia José e apesar da tentativa de genocídio do povo de Deus. Além disso, irmãos, Estevão destaca que outro aspecto que ele procura salientar aqui na passagem, que é justamente a rejeição ao que é mencionado aqui, vai ser mencionado depois na pessoa de Moisés, e que claramente nós vemos inclusive na pessoa do Senhor Jesus, que é a rejeição dos libertadores comissionados por Deus. José havia sido rejeitado pelos seus irmãos. Eles se rebelaram, se revoltaram contra o seu irmão por ter ele dito que os lideraria. Mais tarde nós vemos essa rejeição também em relação a Moisés e, por fim, em relação a Cristo. Esse é um ponto importante aqui na passagem, como o povo hebreu, ao longo da história da redenção, rejeitou os libertadores comissionados por Deus. Mas aquilo que a passagem nos mostra aqui em relação a José é que no final das contas esse povo ele teve que se submeter à autoridade e à liderança do seu próprio irmão. Mas depois, irmãos, do verso 20 até o versículo de número 45, o texto ele vai chamar a atenção aqui para o Deus da redenção. Então eu quero recapitular, especialmente com as nossas crianças. Primeiro ponto é o Deus da aliança. Nós vemos ali o Senhor estabelecendo um pacto com Abraão. Depois nós vemos o Deus da providência, Deus preservando José, a despeito de ter sido ele vendido como escravo para o Egito pelos seus próprios irmãos e ali ter sido traído, preso, esquecido na prisão, mas o Senhor vai exaltá-lo como primeiro-ministro do Egito, e ele vai ser usado como instrumento de Deus para a preservação da sua família, inclusive para o cumprimento da promessa que Deus havia feito a Abraão, de que dele faria uma grande nação. E aí, então depois nós vemos aqui, do verso 20 até o versículo de número 45, o texto chamando a atenção para o Deus da redenção. Então, o Deus da aliança, o Deus da providência e o Deus da redenção. E aqui, meus irmãos, nós vemos Estevão dedicando a maior parte do tempo da sua argumentação focado nessa parte, vai do verso 20 até o 45, falando a respeito de Moisés. E por que Estevão vai gastar uma grande parte do tempo aqui da sua argumentação falando a respeito de Moisés? Um dos motivos, claramente, é porque os seus acusadores haviam afirmado que ele estava blasfemando contra Moisés, que, como nós vimos na semana passada, não era necessariamente uma
como se ele estivesse acusando Estevão de estar falando mal de Moisés, mas era uma referência à lei, como se Estevão estivesse falando contra a lei, contra a palavra de Deus. Então, Estevão vai gastar grande parte do seu argumento aqui falando a respeito desta personagem que é Moisés, um dos principais personagens aqui da história da redenção. Mas ele não vai falar sobre isso apenas porque havia sido acusado de blasfemar contra Moisés, mas ele vai gastar tempo aqui falando a respeito de Moisés, porque no texto do Antigo Testamento, o maior êxodo, a maior história de redenção e de libertação de um povo é conduzida por este homem, é conduzida por Moisés. Ele havia sido um instrumento que Deus levantou para libertar o povo do cativeiro egípcio, o povo com quem Deus havia feito uma aliança. Além do mais, meus irmãos, essa libertação aqui no Egito, que foi liderada por Moisés, ela é um claro símbolo ou tipo da libertação promovida por Cristo Jesus. Na história da redenção, no Antigo Testamento, muito provavelmente Moisés seja o maior tipo de Cristo que nós encontramos aqui. Por algumas razões, nós podemos dizer. A primeira delas é porque Moisés, no Antigo Testamento, ele exercia os 3 ofícios que se cumprem plenamente em Jesus. Era um rei, sacerdote e profeta. Todos esses ofícios presentes no Antigo Testamento estavam ali em Moisés e alcançam a sua plenitude em Cristo. Mas, como mencionei, não apenas por isso, mas por conta da relação que há entre a redenção ali liderada por Moisés e a obra redentiva de Cristo realizada ali na cruz do Calvário. Mas o texto aqui, e nós podemos dizer que Lucas, citando aqui Estevão, na verdade Estevão, Lucas está narrando aqui, e registrando esse momento, a defesa de Estevão, mas Estevão aqui, ao falar a respeito de Moisés, ele vai fazer referência a Moisés, e ele fala aqui de 3 períodos, ele fala em 3 momentos a respeito de Moisés. No primeiro período narrado aqui por Estevão acerca de Moisés, ele vai fazer referência ao seu nascimento. Ele fala sobre as suas virtudes, ele fala sobre as suas qualificações como um homem formoso aos olhos de Deus, educado em toda a ciência dos egípcios, poderoso em palavras e obras. Em tudo isso, Deus estava aqui preparando Moisés para ser o grande redentor de Israel da escravidão egípcia, e para que ele fosse então um instrumento da revelação divina por meio de quem Deus daria ali a sua lei ao povo. O segundo período da vida de Moisés mencionado no texto são as circunstâncias em que Moisés desponta como libertador de seu povo. Estevão ressalta que Moisés achava que seus irmãos entenderiam que Deus os queria salvar por intermédio dele, e que eles, porém, não compreenderam, e que, na verdade, ao invés de recebê-lo como um libertador, eles, na verdade, o rejeitam. Quando Moisés, então, procurou pacificar 2 hebreus que brigavam, eles reagiram a Moisés, dizendo da seguinte forma: quem te constituiu autoridade e juiz sobre nós? Quando Moisés recebeu a lei de Deus para transmiti-la ao povo, Estevão declara: nossos pais não quiseram obedecer, antes o repeliram. E aqui, meus irmãos, confesso para os irmãos que nessa passagem nós temos um dos versículos que particularmente me causam um grande impacto, quando o texto diz que no coração eles voltaram para o Egito. No coração eles voltaram ao Egito. É aquela velha história, eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu deles.
E como nós podemos ver isso daqui na passagem? Quando diante dessa circunstância, eles exigem que lhes fosse feito um ídolo para adorar. Um povo que rejeitou a Moisés, não rejeitaram apenas a Moisés, mas rejeitaram a lei do Senhor, e no seu coração eles voltaram para o Egito. Essa é uma questão importante, irmãos. E frequentemente é uma pergunta que nós devemos nos fazer. Onde está o nosso coração? Onde está o nosso coração? Talvez nós estejamos aqui, reunidos na igreja, ouvindo o sermão, dominicalmente nós participamos dos cultos, frequentamos a igreja, mantemos os nossos atos, os nossos ritos religiosos, mas o nosso coração está distante do Senhor. O nosso coração está distante da palavra de Deus. Nós não nos submetemos à sua lei e nós o rejeitamos. Dizemos que nós acreditamos em Deus, mas vivemos como se Ele não existe. A pergunta é, onde está o nosso coração? Será que há uma disposição real no nosso coração de servirmos ao Senhor com a totalidade do nosso ser? Ou nós estamos com um coração distante da sua palavra? O texto diz, no coração, eles voltaram para o Egito. Hoje de manhã nós falamos sobre o pecado do adultério que nasce no coração. Coração, meus irmãos, é a maior fábrica de ídolos que nós podemos ter. E quando aqueles homens, no deserto, depois de terem sido libertos do cativeiro, pedem para que Arão erga um ídolo para que eles adorassem, eles só externalizam aquilo que já estava no coração. Eles voltaram para o Egito no coração. E isso ficou claro quando eles exigiram que fosse feito um bezerro para que eles pudessem adorar. O pecado, ele nasce no coração, meus irmãos. Quando vem à tona, quando se torna visível, como nós dissemos hoje pela manhã, é porque como uma semente, ele foi plantado no nosso coração e ele foi regado até que ele viesse a dar os seus frutos, frutos que são de morte. Essa é uma pergunta que nós devemos nos responder. Onde está o nosso coração? Mas aqui, meus irmãos, o terceiro período que Estevão destaca e que nós ressaltamos aqui, começa com um momento decisivo da vida de Moisés, quando Deus lhe fala na sarça, ordenando que ele retornasse ao Egito para libertar o seu povo da escravidão. E ele então faz referência à saída do Egito, à peregrinação no deserto, à idolatria de Israel e sua degradação espiritual, culminando assim no julgamento divino pela sua rebeldia contra Deus e contra Moisés. O texto diz que, como consequência do pecado e da idolatria do povo, Deus se afastou e os entregou ao culto de milícia celestial. Mas há outro ponto importante, meus irmãos, que nós devemos considerar e que, de alguma forma, Estevão procura mostrar aqui em seu discurso. E esse é o ponto mais importante. Já mencionamos, mas é a tipificação de Cristo aqui por Moisés, tanto na sua obra, quanto nas suas funções e atribuições. Profeta, sacerdote e rei, e a obra de libertação de um povo da escravidão. Cristo é, meus irmãos, por excelência, o rei, o sacerdote e o profeta. E ele é aquele que nos libertou, não apenas de um cativeiro político, mas ele nos liberta de um cativeiro muito pior, que é o cativeiro do pecado. Cristo nos liberta das garras do pecado. Cristo nos liberta da morte e nos transporta para um reino, não de morte e de escravidão, mas de luz e de liberdade. Moisés aponta para o Senhor Jesus. E essa é uma questão importante aqui, para aquilo que Estevão quer argumentar contra os seus inquiridores. E aí o último ponto, penúltimo ponto na verdade, e agora nós vemos o Deus transcendente, o Deus transcendente, do verso 46 até o versículo de número 50. E aqui
dentro dessa retrospectiva de Estevão, o texto termina com referências a José, a Davi e a Salomão, relacionadas aqui ao tabernáculo e ao templo. Depois de várias, então, alusões históricas aqui implícitas, indicando que a presença de Deus não se confinava ao templo de Jerusalém, Estevão vai explicitar a construção do tabernáculo do testemunho, segundo o modelo que Deus havia revelado a Moisés, bem como sua presença acompanhando o povo nos desertos e sua chegada à terra prometida por meio de Josué, onde permaneceu até o reinado de Davi e a construção do templo por Salomão. O ponto de Estevão, ressaltado aqui com a citação do livro do profeta Isaías, no capítulo 66, do versículo 1 ao 2, é que Deus ele transcende o tabernáculo e o templo, que ele não pode ser constituído ou contido por construções humanas, por mais apropriadas ou resplandecentes que elas sejam, nem do templo móvel, que ele mesmo havia tomado a iniciativa de ordenar a sua construção, nem do templo de Jerusalém, construído por Salomão, por iniciativa de Davi. Entretanto, ele diz, no texto aqui no versículo de número 49, o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor, ou qual é o lugar do meu repouso? Que casa vocês vão me edificar? E aí é interessante, meus irmãos, porque foi o próprio Salomão, na sua oração por ocasião da dedicação do templo, quem reconhece a transcendência e a imensidão de Deus, quando ele declara lá no livro de 1 Reis, no capítulo 8, verso 27, versículo 30, quando o texto diz assim, mas de fato, olha que interessante, Salomão havia conduzido a construção do templo e no momento da sua dedicação, dando ali seguimento e consumando o plano e o propósito do seu pai, Salomão, um homem que a Bíblia vai dizer era cheio de sabedoria, diz, mas de fato habitaria Deus na terra? Eis que os céus e até o céu dos céus não te podem conter, quanto menos esta casa que eu edifiquei. Ouve, pois, a súplica de teu servo e do teu povo de Israel. Quando orarem neste lugar, ouve no céu, lugar da tua habitação. Ouve e perdoa. Meus irmãos, que declaração extraordinária. O homem havia acabado de construir o templo, estava ali inaugurando, talvez alguém tivesse até ficado meio frustrado com ele ali, né? Puxa, gastamos tanta energia, agora Salomão está falando isso aqui. Ouve no céu, ouve e perdoa. É claro, meus irmãos, que isso, Salomão não quer dizer aqui que Deus está tão distante que ele não possa nos ouvir. E há algo importante que a Escritura enfatiza a respeito do nosso Senhor e do nosso Criador. Quando nós pensamos nos seus atributos, na sua divindade, a Bíblia chama atenção para o fato de que esse é um Deus que ele é transcendente e ele é imanente. Ele é o Deus que está longe. Ele é o Deus que está longe. Jeremias fala isso. Ele é o Deus que está longe. Não para enfatizar ou para defender uma espécie de indiferença, mas para chamar a atenção justamente para a sua transcendência e para a sua imensidão, como aquele que é, de fato, maior e superior à sua criação. O Senhor é o Deus transcendente, cuja criação não pode conter. E por isso Jeremias vai dizer que ele é Deus de longe, chamando a atenção para a sua imensidão, chamando a atenção para a sua transcendência. Jeremias não diz isso para defender que ele é indiferente ou alheio, como defendem os deístas, né? Deus criou o mundo, deu corda e deixou lá tocando e agora ele está distante. Não. A ideia é enfatizar a sua transcendência. Ele é transcendente. Ele é um Deus imenso e a sua criação não pode conter. Mas, meus irmãos, a Escritura vai falar que o Senhor ele não é apenas transcendente,
mas ele é imanente. E com isso, meus irmãos, nós aprendemos que ele é imenso, a sua criação não pode conter, mas ao mesmo tempo ele é aquele que se revela, ele é aquele que se dá a conhecer, ele é aquele que se relaciona com o seu povo, ele é aquele que habita no meio do seu povo. Nós vemos isso no Éden, quando o Senhor vinha na virada do dia para estar ali com Adão e Eva. Nós vemos isso no tabernáculo, o Senhor que estava no monte, agora ele habita na tenda. Mas depois, ele já não habita na tenda mais, e ele habita no tabernáculo, tanto o tabernáculo quanto o templo, como símbolo da presença de Deus no meio do seu povo. Ele não é apenas transcendente, imenso, maior ou superior do que a sua criação, mas ele é também o Deus que se revela, que se dá a conhecer e que se relaciona com aqueles que foram criados, obras de suas mãos. E aí, meus irmãos, depois de ter feito essa apresentação da história da redenção, começando com Abraão, terminando em Moisés, talvez você esperasse que Estevão dissesse assim para os sacerdotes e membros do Sinédrio: tá vendo? Eu só estou ensinando aquilo que as Escrituras ensinam. Mas aqui é aquela hora que a gente pensa assim, né? Não diga nada até o seu advogado chegar. Porque Estevão aparentemente vai meter os pés pelas mãos, e ele que havia começado esse discurso de forma respeitosa, termina num tom extremamente acusador. Não diferente daquilo que Pedro mesmo havia feito anteriormente, quando havia ensinado a multidão: esse Senhor e Cristo, vós o matastes. Pedro havia ensinado e pregado a multidão dessa forma, e nós vemos aqui Estevão agindo do mesmo jeito. Então, como eu disse, diferente do tom com que ele começa o seu sermão, Estevão parece agora elevar o tom contra os seus acusadores. E há algo interessante que eu gostaria de enfatizar. Quando Pedro ele vai confrontar a multidão, chamando essas pessoas confrontando e mostrando: olha, vocês são responsáveis pela morte e pela crucificação de Jesus, essas palavras duras sempre terminam com um chamado ao arrependimento. Mas algo que a gente vai ver na semana que vem, meus irmãos, é que Estevão vai ser duro com essas pessoas, mas ele não vai ter tempo. Ele não vai ter tempo de chamar esses homens ao arrependimento, porque eles agora estão salivando de raiva contra ele. E nós vamos ver isso na próxima semana. Estevão, então, ele não se acovarda diante dos seus inquiridores, mas, semelhante a Pedro, ele vai responsabilizar esses homens pela morte de Jesus. Estevão os acusa de serem homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e de ouvidos, e os acusa a resistirem de maneira contumaz ao Espírito Santo, como seus pais haviam feito. E aqui, meus irmãos, não interprete isso de forma errada. Quando Estevão vai dizer que esses homens haviam resistido ao Espírito, Estevão não está querendo dizer aqui que eles têm poder para resistir à vocação eficaz. Mas Estevão está simplesmente chamando a atenção para o fato de que, diante da palavra do Senhor, esses homens se recusam ao arrependimento, eles rejeitam o Senhor Jesus, assim como os pais deles, na antiga aliança, haviam rejeitado os profetas e se recusado ao arrependimento. Então Pedro não está dizendo aqui que o homem ele é capaz de resistir à obra salvadora do Espírito, ou que ele é capaz de resistir ao chamamento ou à vocação eficaz. O Espírito, irmãos, ele é poderoso para quebrar qualquer coração, e não há homem que o Espírito não possa alcançar, aplicando em seus corações a palavra salvadora de Cristo. O maior exemplo que nós veremos aqui em poucos capítulos é o próprio exemplo de Saulo.
né, que após o martírio de Estevão, o texto vai dizer que sobre os pés de um jovem chamado Saulo, eles deixaram as roupas de Estevão. Um homem de coração duro, que perseguia a igreja, mas que pela revelação do Senhor Jesus teve o seu coração transformado. O que Estevão então quer dizer aqui é que esses homens, eles se recusam a dar ouvidos à palavra de Deus e eles se recusam a arrependerem-se de seus pecados. É isso que Estevão está querendo dizer aqui. Eles estavam agindo tal como seus pais agiram em relação aos profetas na antiga aliança. Assim como então seus pais haviam perseguido e matado os profetas, que haviam anunciado a vinda do justo, assim também eles haviam procedido, traindo e assassinando o Senhor Jesus, rejeitando assim a vontade revelada de Deus, recebida por ministério de anjos. E aí, John Stott, comentando o texto, ele vai dizer assim: o desrespeito terrível que Moisés recebeu não havia vindo de Estevão, mas dos próprios israelitas. Foram eles que não reconheceram como seu libertador enviado do céu, repelindo, não aceitando sua liderança, e no deserto se recusaram a obedecê-lo, voltando para o Egito em seus corações e se tornando idólatras. O povo de Israel, em geral, e a sua liderança em particular, confundiram os privilégios recebidos de Deus. Aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. Pertence-lhes a adoção e também a glória, as alianças e o culto e as promessas. No entanto, eles desprezaram a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus deveria conduzi-los ao arrependimento. Seu zelo não era acompanhado de entendimento, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria. Não se sujeitaram a que vem de Deus, ignorando que o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Como resultado, eles deturparam a lei de Deus, transformando o judaísmo em uma religião formalista, sem vida e distanciada da verdade. E muitos dos seus seguidores em rebeldes e perseguidores dos fiéis, chegando ao ponto de sacrificarem o Senhor da glória. Meus irmãos, antes de concluirmos então, eu gostaria de fazer aqui algumas breves aplicações. 4 considerações finais antes de encerrarmos. E a primeira delas, meus irmãos, considerando aqui todo o contexto e a acusação por parte dos sacerdotes a Estevão, o zelo deles em relação às suas tradições, em detrimento da própria palavra de Deus, o que eu quero enfatizar e que alguns comentaristas procuram abordar também, é que assim como esses homens, meus irmãos, e não é à toa que o Novo Testamento vai chamar a atenção para o fato de que fariseus e saduceus são para nós exemplos do que nós não devemos ser, mas, no final das contas, exemplo daquilo que nós somos. E aí aquilo que eu quero chamar a sua atenção é para o fato de que, assim como esses homens, nós corremos o risco, meus irmãos, de sermos zelosos de uma religião meramente formalista e sem vida. Assim como esses homens, nós corremos o risco de praticarmos uma religião meramente formalista e sem vida, sem piedade e sem amor. Afinal de contas, meus irmãos, o que é um legalista? O que é um legalista? O legalista é o indivíduo que ele acredita que pode ser salvo por meio das suas próprias obras. O legalista é um indivíduo que ama mais a lei do que as pessoas. Ele ama mais a sua tradição do que a palavra de Deus. Os sacerdotes do templo, eles eram assim. Estavam mais preocupados em manterem a sua própria tradição e tinham medo que Estevão ou qualquer outro contrariasse a tradição dos anciãos.
Eles não estavam preocupados aqui com a lei, com a palavra de Deus propriamente ditas, mas a preocupação deles era em relação à sua própria tradição. Eles não se deixavam convencer pelas Escrituras e não se arrependiam de seus pecados. É como se Estevão estivesse dizendo assim, olha, está aqui, está na palavra, é Deus que disse. Mas ele disse assim, mas não foi assim que eu aprendi. Não foi assim que eu aprendi. Amavam mais a sua tradição do que a palavra de Deus. Meus irmãos, nós corremos esse risco. Corremos o risco de amar mais a nossa tradição, mais os nossos costumes, mais os nossos hábitos do que a palavra do Senhor. Mas aquilo que o texto nos chama é que, diferente desses homens, nós devemos nos arrepender dos nossos pecados em tudo aquilo que nós vemos que há uma diferença entre a nossa vida e a palavra, procurarmos alinhar a nossa vida à palavra de Deus. Esses homens não se deixavam convencer pelas Escrituras e não se arrependiam de seus pecados. E nós muitas vezes somos assim, meus irmãos. Nós não nos deixamos convencer pelas Escrituras. Amamos mais a nossa tradição. E ainda que as Escrituras nos confrontem, nós não nos arrependemos. Portanto, nós devemos tomar cuidado para que nós não sejamos assim, legalistas, praticantes de uma religião meramente formalista e sem vida. Uma religião de piedade verdadeira é uma religião onde homens e mulheres se submetem à palavra de Deus. Essa é a segunda consideração, meus irmãos, que eu quero fazer aqui. É muito bom, e é um fato, né? É muito bom nós termos um templo, um prédio, um lugar onde nós podemos nos reunir. Olha que privilégio, meus irmãos. Cai uma chuva lá fora e nós temos a oportunidade e a bênção de estarmos aqui na igreja, reunidos com os nossos irmãos, sem tomar chuva. Se está calor, tem um ar-condicionado. Se está frio, a gente desliga o ar. A gente tem um ambiente agradável no qual nós podemos nos reunir para adorar ao Senhor. Nós, recentemente, nos alegramos com a bênção e o privilégio que Deus nos deu de finalmente registrarmos a escritura deste prédio em nosso nome. E isso é motivo para agradecer a Deus, meus irmãos, com toda certeza. Com toda certeza. Isso é motivo para a gente louvar o Senhor, isso é motivo para ação de graças. Isso é motivo para ação de graças. Mas, meus irmãos, nós devemos nos lembrar de que ainda que esse prédio, ainda que tudo isso aqui seja uma bênção da parte de Deus, para nós, para a vida da nossa igreja, o Senhor está interessado num outro templo. O Senhor está interessado numa outra estrutura, numa outra edificação. Como eu mencionei, o Senhor Jesus de fato não havia feito ou incitado qualquer tipo de revolução social. Esse não foi o ministério do Senhor Jesus, o seu reino não era desse mundo, como ele mesmo havia dito. Ele havia sim falado sobre a destruição do templo, mas como eu disse, fazendo referência à sua morte e à sua ressurreição, e a destruição do templo no ano 70 pelo Império Romano, como sinal do juízo de Deus sobre um povo que havia abandonado o Senhor. Durante um tempo na história da redenção, Deus de fato determinou a construção, seja do tabernáculo e posteriormente do templo, para ser um símbolo da sua habitação e da sua presença no meio do seu povo. Mas todas essas edificações, meus irmãos, apontavam para o tabernáculo por excelência, que é a segunda pessoa da divindade que se fez homem. O Evangelho de João, falando a respeito da encarnação do Verbo, vai dizer que o Verbo, quando o texto diz se fez carne, a ideia do texto é ele tabernaculou. Ele tabernaculou. Ou seja, meus irmãos, se no Antigo Testamento o templo e o tabernáculo eram o símbolo da presença de Deus no meio do seu povo, era um lugar onde Deus habitava. Hoje nós não temos mais templo, hoje nós não temos mais tabernáculo, mas já no Novo Testamento, o
templo não era mais aquela edificação feita por Herodes, mas era o próprio Senhor Jesus. Era o próprio Senhor Jesus. Hoje Deus habita no meio do seu povo, meus irmãos. Ele habita no meio do seu povo por meio de seu Filho, que não está mais fisicamente presente, mas que se faz presente espiritualmente, através do seu Espírito, através do Espírito Santo. Cristo se faz presente no nosso meio. Mas há um outro templo, há uma outra edificação com a qual o Senhor está preocupado, meus irmãos. Há um outro edifício, E esse edifício que o Senhor está edificando não é essa estrutura, mas é a igreja. Esse é o edifício, esse é o templo que o Senhor está edificando. Não um prédio feito de alvenaria, mas uma casa espiritual composta por pessoas chamadas das trevas para a sua maravilhosa luz, unidas àquele que é a principal pedra de sustentação, a principal pedra angular, que é o próprio Senhor Jesus. O templo que o Senhor está edificando hoje é a igreja que está alicerçada sobre a pessoa do nosso Senhor Jesus. Mas o último ponto, meus irmãos, que eu quero considerar aqui, à luz dessa passagem, é que assim como o Senhor levantou no passado homens como Moisés, para libertar o seu povo da escravidão, o maior libertador para o qual esses personagens do Antigo Testamento apontam é para a pessoa e para a obra de Cristo Jesus. Aquele que veio para nos libertar, não de uma escravidão política ou material, mas de uma escravidão espiritual. Os profetas falaram deste maravilhoso libertador que viria. Hoje, meus irmãos, nós, diferente dos profetas que falavam e clamavam a respeito de um libertador que viria, nós cremos num libertador que já veio e realizou uma obra vicária. O fio de ouro, a linha melódica, encontra o seu cumprimento em Cristo. Agora, meus irmãos, a pergunta que nós devemos nos fazer é: nós vamos rejeitá-lo como os israelitas no Antigo Testamento? Nós vamos rejeitá-lo como os judeus no Novo Testamento? Ou nós vamos recebê-lo? Que Deus nos abençoe, meus irmãos.